to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know, I know, I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where. Boa tarde, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, a Igreja Batista das Nações, sempre aqui, de braços abertos, podendo abençoar a sua casa, a sua família e todos que estão junto com você, ao redor de vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Eu separei hoje um pequeno versículo que diz em Efésios capítulo 4, a partir do verso 29, que você possa estar atento às palavras, amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e sim transmitindo graças aos que ouvem. Essa palavra é bem afirmativa, ela fala de conduta e atividades, né? Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós temos expressado, tem que gerar edificação a vidas. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. As pessoas têm que ver, independente de onde estiver, o lugar que nós estejamos, nós temos que gerar vida com abundância. Não importa quando você esteja com pessoas cristãs ou amigos que não são cristãos, nós temos que expressar o caráter cristão. Que você, meu irmão, não seja indiferente quando você está com outras pessoas, seja você mesmo. Que as pessoas olhem para você e falem assim, eu quero ser um cristão igual você. Né? Que você seja diferente e seja abençoador, que as pessoas tenham você como uma pessoa abençoada, tenham o prazer de estar ao seu lado. Não que você muitas vezes as pessoas falam, poxa, um crente, a pessoa é uma pessoa, eu não quero estar perto dele não, eu quero estar junto dele, porque o cara é sensacional. Tem que ser, nós somos exemplo, temos que ser pessoas boas e abençoadas, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Nos acompanhe nessa hora com os louvores que nós iremos tocar e com a palavra do pastor Natanael Gonçalves em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Todos necessitam de um amor
amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Santo, aceita com os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Oh Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Vamos juntos? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pois o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pois o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Olá, queridos irmãos, nós queremos compartilhar com vocês um testemunho. Na verdade, foi um sonho que Deus me deu quando começou a pandemia. Então, eu estava com a minha família num apartamento, todo revestido de vidros. Eu conseguia ver a cidade toda, porque ele era bem no alto da cidade. E, de repente, veio uma grande tempestade, e dessa tempestade formou um furacão. E esse furacão veio em direção ao apartamento. Nisso eu fiquei desesperada no meu sonho, falando: o que eu vou fazer? O que vai ser da gente? O que vai acontecer? Então eu só lembro que eu peguei na mão das nossas filhas e nós começamos a orar,
pedindo a cobertura do sangue de Jesus, pedindo a proteção do Senhor sobre nós. E aquele furacão simplesmente passou na lateral do prédio e não fez nada com o prédio. Mas quando eu abri meus olhos, eu vi que ele tinha destruído boa parte da cidade. Porém, ele retornou e veio em direção ao prédio novamente e ia destruir o prédio. Então, nós nos ajoelhamos novamente e começamos a orar, pedindo o revestimento do Senhor, da proteção do Senhor. E aquilo envolveu o prédio como se nós tivéssemos ficado no olho do furacão, no meio do furacão, como se ele estivesse nos sondando. E ali nós perseveramos em oração. Nós não desistimos de orar, não ficamos desesperados, mas nós perseveramos em oração. E aquilo foi embora, assim como veio do nada, foi embora também do nada. E o meu esposo, quando terminou tudo, ele estava encostado na parede e rindo com os braços cruzados, ele falava: isso mesmo, você soube o que fazer, você estava desesperada, você não sabia o que fazer, mas era o que tinha que ser feito, era orar e clamar o sangue de Jesus, clamar a presença de Deus na nossa família, dentro do nosso lar, clamar a proteção de Deus sobre nós. Isso mostra a proteção do Senhor, a graça de Deus sobre nós, e no meio de toda a tribulação, no meio de todos os problemas, de todas as nossas circunstâncias da vida, tudo que a gente tem que fazer é orar, é buscar o Senhor. Não importa o que a gente faça, a gente pode fechar a porta, fechar a janela, se esconder do jeito que for, mas mesmo assim um prédio inteiro pode ser destruído. Então, o nosso único refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor. E nós preparamos aqui o Salmo 126, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós não fizemos nada. Nós não somos capazes sem Ele. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso Senhor. Põe os seus olhos no Senhor, não o deixe de lado, não queira fazer as coisas por você mesmo. Não funciona. Você vai se cansar, você vai se fadigar e você vai ter resultados que não vão te agradar. Coloque toda a sua esperança, toda a sua força, todo o seu foco no Senhor. Ele é o nosso pastor. No finalzinho de Apocalipse ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus faz. Só Deus faz. Confie nele e ele tudo fará. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Olá, amigos, irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao culto virtual da IBN. Nesta tarde, irmãos, o meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração, e que a palavra desta tarde estimule você a ter uma vida com o Senhor de mais intimidade. Mas eu conheço as minhas debilidades, eu conheço as minhas impossibilidades. Por isso, eu quero dizer para você que eu sou totalmente dependente do Senhor. Então, antes que eu comece a palavra de hoje, eu convido você a orar comigo. Aonde você estiver, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e ore comigo. Pai, entramos na Tua presença no nome de Jesus. Senhor, nós queremos dizer que nós te adoramos, que nós te amamos, que somos teus filhos, fomos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, selados com o selo do teu Espírito. E nesta hora, Senhor, eu quero clamar a ti pela tua misericórdia, pela tua graça, para que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Abençoe aquelas pessoas que estão aqui juntamente comigo. Senhor, que elas sejam tocadas pelo teu poder, envolvidas pela tua graça e pelo teu amor. Senhor, que nesta tarde o teu Espírito traga a revelação da tua palavra e que todas elas sejam grandemente tocadas e edificadas pelo Senhor. Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor nos propicia.
Muito obrigado e abençoa-nos em tudo, Pai, na condução, ó Deus, desta palavra, para que tão somente o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Senhor, nos livra de tudo aquilo que não vem de Ti e glorifica, sim, o Teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, irmãos, a mensagem desta tarde, cujo título eu poderia ter dado até outro, mas que tipo de cristão é você? Antes de mais nada, se você que me vê e ouve é um cristão, quero pedir a você que preste muita atenção a tudo que vai ser dito aqui nesta tarde. A mensagem nos leva a caminhar por uma trilha de suma importância, e suma importância para todos. Portanto, não deixe que nada tire a sua atenção, pois ao término da palavra você poderá afirmar que o Senhor falou com você e que você foi de fato edificado. Na mensagem de hoje, meu propósito é mostrar pontos que se destacam na vida de muitos que estão na igreja. Em nossa última reunião de oração pela internet, eu estava dizendo às pessoas da igreja que precisamos aprender com essa pandemia. Em primeiro lugar, é preciso saber que Deus tem o controle do universo e de tudo que acontece. A Bíblia diz que pela sua palavra Ele sustenta todas as coisas. Sendo Deus, Ele controla, Ele comanda e Ele permite os acontecimentos aqui neste mundo. Então essa pandemia não apanhou o Senhor de surpresa. Antes, Ele a permitiu. E como Ele é um Deus de propósitos, precisamos discernir todos os acontecimentos. Por exemplo, com relação a esse momento em que vivemos, penso que Deus o permitiu para mostrar ao homem o quanto ele é frágil, que o homem não tem controle de nada e que a sua vida é como a erva do campo que cresce e floresce de madrugada. À tarde corta-se e seca. Não é isso que nos diz o Salmo 90, versículo 6? Mas agora, no entanto, volto para a igreja. O que nós temos aprendido com esse caos que atingiu a todos? Será que Deus não está dizendo alguma coisa ao seu povo? Vi um pastor postar no Facebook uma pesquisa sobre os cristãos na pandemia. Não me recordo exatamente dos números, mas eu me assustei com o número daqueles que afirmaram que não voltariam mais para a igreja quando tudo terminasse. Prefeririam ficar em casa assistindo a um culto ou coisa parecida. Será que Deus não está usando essa situação para chacoalhar a igreja? Será que Ele não está mostrando para você que se diz cristão, se realmente você é ou não um cristão comprometido com Ele, com a sua palavra? Bem, depois dessa introdução, vamos à mensagem de hoje. Nela eu procurarei despertar você para uma relação de intimidade com Deus. Vamos ver a reação daquela geração que deixou o Egito e o propósito de Deus, e vamos traçar um paralelo entre aquele povo e nós. Por fim, vamos fazer uma aplicação em nossas próprias vidas. Vamos mostrar vários textos bíblicos. Não se distraia, pois, como disse no princípio, é muito importante para a sua vida cristã. Eu começo com o seguinte texto, Salmo, capítulo 103, verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Como você conceitua o cristianismo? Se alguém perguntasse qual a sua religião, como você responderia? Para o mundo, o cristianismo é uma religião, mas para o cristão, cristianismo é relacionamento com Cristo. Para alguns que se dizem cristãos, todavia, o cristianismo assume os contornos de uma religião. Em que grupo você se insere? Naquele que se vende como uma religião? Ou naquele que busca uma vida de relacionamento e intimidade com o Senhor? Tomei o texto de hoje por algumas razões. A primeira é despertar o seu coração e a segunda, provocar em você um exame de vida.
Vamos destacar alguns pontos da mensagem de hoje. Mas antes, vamos ler novamente o Salmo 103:7? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então vamos ao primeiro ponto. Número 1. A diferença entre Moisés e os filhos de Israel. Nesta tarde, me proponho a rever algumas coisas que você talvez não saiba. O propósito, no entanto, é ver duas atitudes, a de Moisés e a do povo, e aprender algo nesta tarde de domingo. No texto que vimos, o Espírito Santo nos informa por meio do salmista duas coisas. Primeiro, Deus manifestou, isto é, Deus revelou, Deus fez saber a Moisés os seus caminhos, os seus segredos. Número 2, mas aos filhos de Israel, Deus manifestou os seus feitos, ou seja, os seus milagres. Deus falava face a face com Moisés, mas seus feitos eram manifestos a todos. Por exemplo, aquele povo viu o Mar Vermelho se abrir, viu a mão poderosa de Deus conduzindo-os pelo deserto. O povo viu e provou do maná, das codornizes, da água que verteu da rocha e de tantos outros milagres. Mas Moisés conversava e participava de uma intimidade com Deus. É isso que nos informa o salmo que lemos na abertura. Com isso no coração, e eu estimulo você a colocar esta premissa no seu coração, do Salmo 103, verso 7, e com tudo em mente, leiamos Êxodo capítulo 19, versículo 4. Neste texto, Deus está falando com Moisés e lembrando a ele o que vem a seguir. Vejamos então o verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Preste atenção nesta verdade. Todo plano de Deus visando a salvação tem como propósito te fazer chegar a Ele. Criar um relacionamento com Ele, onde o alvo é a busca de intimidade. Quando Deus salva alguém, o propósito de Deus não é deixar aquela pessoa de lado. Uma vez que ela está salva, está tudo bem? Não. Ele quer estabelecer um relacionamento com tal pessoa. E esse relacionamento busca ainda uma relação mais profunda, que é a intimidade. Continuemos nos versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Observe uma coisa aqui, deixa eu parar por um instante nesta primeira frase. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Aqui eu destaco uma partícula secondicional. Então o Senhor começa colocando para o povo uma condição. E qual é a condição? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Aí ele diz o que vai acontecer. Então sereis a minha propriedade peculiar. O que significa esse termo aí, peculiar? O termo indica possessão e a ideia de possessão de um tesouro. Então ele diz que o povo seria, na verdade, uma possessão de Deus dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se ouvissem atentamente a voz do Senhor e guardassem a sua aliança, então seriam propriedade peculiar, povo distinto, dentre todos os povos, um povo distinto de Deus. Seriam também reino de sacerdotes e nação santa. Ora, sacerdote é aquele que se põe na presença de Deus em favor de outros. Então eles teriam livre acesso à presença de Deus para interceder por outros. Seguimos nessa trilha para compreendermos
onde o Senhor quer levar a cada um de nós nesta tarde. Preste atenção. Então eu passo para o ponto de número 2. Deus desejava que toda a nação o conhecesse e entrasse em sua presença. Mas para isso deveriam observar algumas coisas. Então vejamos. Vejamos Êxodo capítulo 19, 2 versículos, versículos 10 e versículo 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Então Moisés recebe uma ordem de Deus para ir ao povo e purificar o povo hoje e amanhã. E aí ele continua: lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Observe que 2 dias separavam o povo de Israel da glória de Deus. Eles estavam prontos? Será que esse povo subiria a montanha? Continuamos no registro bíblico para ver os acontecimentos, mas antes eu gostaria de saber, ou melhor, de que você se transportasse para aquele lugar na sua imaginação. Eu sempre procuro fazer isso com os olhos da minha mente, né? Então, nos transportamos para aquele lugar. Aliás, eu estive no Egito e estive no Monte Sinai. Quando subi o Monte Sinai, lá em cima, aonde provavelmente foi o lugar onde Deus teria dado a Moisés as tábuas da lei, eu ficava imaginando aquele povo lá embaixo. E eu gostaria que você imaginasse, que se você se transportasse para lá. Observe com os olhos da mente tudo o que iria acontecer nos versos 16 a 18. Então diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Olha só, ao amanhecer poderia ser tipo 6 horas da manhã. E de repente começa no céu trovões, relâmpagos, aquele barulho. E aí acontece mais alguma coisa. O povo, eu imagino, saindo das cabanas, das tendas. Então, a Bíblia diz que ao amanhecer houve trovões e relâmpagos, e continua, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte clangor de trombeta. Esse som da trombeta superava os trovões e os relâmpagos, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Olha, que situação aquela! O verso 17: e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. O verso 18 nos informa: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Você pode imaginar aquela situação? O escritor aos Hebreus relata um pouco mais, nos deixando saber, no capítulo 12, versículo 21, isto: na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O que aconteceu lá no monte? A glória de Deus desceu. Toda aquela manifestação que você pode imaginar que a palavra nos informa, era a glória de Deus descendo. Gostaria de pensar um pouco com você que é cristão e lhe fazer uma pergunta: quem está preparado para ver a glória de Deus? Ou quem deseja ver a sua glória? Deus está chamando o seu povo para a sua montanha, com o propósito de o conhecer na intimidade. Para subir a montanha, imagine que há um muro bem alto,
Isso é só uma imaginação minha. Imagine que tem um muro bem alto, impossível de ser transposto. E ali tem um portão com guardas celestiais controlando quem pode passar para subir a montanha. Só poderá subir a montanha quem tiver o ticket apropriado. Então você está na fila e entrega o seu ticket. Mas esse ticket para passar nos portões e subir a montanha, esse ticket é o ticket da santidade que nasce de um coração temente a Deus. Chamo a sua atenção para um detalhe. O povo pensava que estava pronto, mas note a reação desse povo em Êxodo, no capítulo 20, versos 18 e 19. A Bíblia nos informa que todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Sabe o que aconteceu ali? O povo ficou de longe. Com isto, nós vamos ao terceiro ponto da mensagem de hoje. Número 3. O povo não desejava permanecer diante da gloriosa presença de Deus. Talvez você possa perguntar, por quê? Porque eles se contentavam e até preferiram se achegar à atmosfera dos milagres. Lembra o que o Salmo 103:7 nos informou? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Novamente a mesma indagação. Por quê? Porque eles se beneficiavam dessa atmosfera que podia envolver a todos, isto é, a atmosfera dos milagres. Estavam interessados nos benefícios, mas se afastaram e estremeceram quando a sua glória foi revelada. Mas por que se afastaram? O motivo era porque eles podiam esconder o pecado na manifestação dos milagres. O que eu aprendo com isso, minha gente? Eu aprendo que hoje tem muitos que se dizem cristãos, mas estão interessados apenas nos benefícios que Deus pode proporcionar a eles. Essas pessoas não querem, ou melhor, querem apenas a bênção de Deus, não querem o Deus das bênçãos. Lembremos de Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Lembra-se desse texto? Jesus estava antevendo esse dia e ele disse aos discípulos: muitos me dirão naquele dia: ah, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Sabe o que eu vejo aqui presente? Ministério profético. Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. Sabe o que eu vejo aqui? Ministério de libertação. E em teu nome, Senhor, nós realizamos muitos milagres. O que nós vemos aqui? Operação de maravilhas. Mas aí vem a resposta de Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses cristãos estão dentro da igreja. Esses cristãos estão até envolvidos dentro da igreja. Irmãos, mas, como eu disse, o ticket para subir a montanha é um coração temente a Deus, um coração que busca uma vida de santificação cada dia. Eu chego a suspirar mais profundamente. As pessoas que não querem se achegar a Deus são como o povo de Israel que não desejavam subir a montanha. Posso ver essa postura explicada por Jesus em João 3,20, quando Jesus disse:
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Veja bem, aquele que se achega ao Senhor e tem esse desejo em seu coração de conhecê-lo mais e mais e ter um relacionamento com Ele de intimidade, mesmo que a sua vida envolva comportamentos, erros e falhas, mas se o seu desejo ou o desejo dessa pessoa é ter uma relação de proximidade com Deus, certamente o Senhor exporá para esse filho a condição de seu coração e o curará. Aleluias! Quando nós vamos a Deus, Ele que conhece o nosso coração, nós que desejamos, irmãos, ter uma relação de intimidade com Ele, quando nós desejamos, quando nós queremos, Deus expõe aquilo que está no nosso coração, mas Ele não vai expor isso para todos, Ele vai expor para nós. E Ele nos cura, Ele nos cura. Porque Ele vê que o nosso coração está buscando a sua face, mesmo com todos as nossas falhas. Agora, aqueles que não querem esse tipo de relacionamento com Deus, podem estar tendo atitudes que ferem o coração do Pai. Estes estão na igreja, mas não querem se chegar à luz da glória revelada. Moisés encorajou o povo a ir à presença de Deus. Nós temos lido nestes textos, mas o povo se afastou porque amava os seus próprios prazeres. Aqueles que amam aquilo que Deus odeia não podem temer a Deus. Se não temermos a Deus, nos afastaremos diante da revelação da sua glória. Mas continuamos a aprender com a palavra de Deus, porque anos depois, Deuteronômio nos conta o que aconteceu com a geração anterior. Vejamos o relato de Moisés, em que o povo pede algo a ele, em Deuteronômio 5:27. Aí está registrado: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus. E veja, e nós o ouviremos, e nós o cumpriremos. Desta forma, eles podiam estar em contato com Deus sem ter que lidar com pecados escondidos. Quantos de nós não somos como eles? Nós temos a palavra de Deus disponível. Sim, está disponível a cada um de nós. E Deus usa pessoas para falar conosco. Mas nós retraímos e não queremos subir a montanha. Será que temos medo de ouvir a sua voz que expõe a condição do nosso coração? Será que a nossa preocupação é se chegarmos perto demais, a nossa condição será revelada? Irmãos, a mensagem de hoje é curta, mas ela é poderosa, porque muitas vezes ela está nos confrontando. Sim, a mensagem nos confronta. A mensagem nos mostra como aquele povo de Israel recusou subir a montanha para ter um relacionamento com Deus. E sabe do quê? Tem muitos no nosso meio que estão prontos a criticar esse povo. Quantas vezes nós olhamos para os escritos, os registros do Antigo Testamento e somos rápidos no gatilho para censurar esse povo. Mas quando nós trazemos essa condição para a nossa vida, oh lá lá, será que podemos criticá-los? Hoje, no meio dessa pandemia, tem muita gente, irmãos, que ainda não se deu conta de que Deus pode usar essa situação, pode estar usando essa situação, para captar a nossa atenção. Precisamos aprender com tudo isso. Deus está nos chamando para nós termos uma relação de intimidade com Ele.
O tempo urge, Jesus está às portas. Eu já preguei uma mensagem aqui, tem lá no canal, você pode procurar. E eu abordei sobre a volta de Jesus, mas não demonstrando os sinais. Aliás, até porque quando você abre a sua Bíblia, sinais, para mim, eles não são para a igreja. A igreja deve viver cada dia esperando a volta de Jesus. Aliás, os cristãos da igreja primitiva esperavam a volta de Jesus. Os cristãos da igreja de Tessalônica estavam aguardando a volta de Jesus e tomando medidas que provavelmente, como eles esperavam que Jesus voltasse naqueles dias, eles estavam talvez tirando filhos da escola, quem sabe deixando de realizar alguma outra atividade. Aí Paulo precisa ensiná-los sobre a volta de Jesus, dizendo que as coisas não seriam assim do modo como eles pensavam. Mas observe, irmãos, quando eu falei sobre a volta de Jesus sobre uma outra perspectiva, eu observei a volta de Jesus sobre o ponto de vista da intervenção de Deus na história. Então eu tenho visto que nós estamos caminhando ladeira abaixo. E muitas coisas, cada dia que vejo, elas não podem ser barradas por alguma lei, ou por si mesmo, ou por uma outra condição. Elas só podem parar com a volta de Jesus. Jesus está voltando. E eu creio firmemente que Deus tem usado circunstâncias para que a igreja se achegue a Ele, buscando uma relação de intimidade. Será que aprendemos isso nessa pandemia? Muitas vezes as pessoas se declaram: não, eu sou fiel a Deus. Deus conhece o nosso coração. E quando Ele prova, não é para saber aquilo que nós temos no nosso coração. É para que nós saibamos o que temos no nosso coração. Porque eu já tenho visto pessoas afirmarem que são fiéis a Deus, mas num momento, numa situação complicada, difícil, essa fidelidade, ela se expõe. E aí, nós começamos a ver as coisas, a pessoa mesmo começa a contestar essa fidelidade que ele dizia ter. Então precisamos aprender com o momento atual, mas quando eu trago essa comparação desse povo de Israel, onde Deus traz esse povo, quando ele diz lá que ele libertou o povo, eu vos trouxe, eu vos fiz chegar a mim. Todo o propósito de Deus, quando salva uma pessoa, é fazer com que essa pessoa se achegue a Ele. Deus quer se relacionar conosco. Eu quero que você ponha isso no seu coração e agora eu vou partindo para uma conclusão. Bem, Deuteronômio capítulo 5, versículos 4 e 5, nos mostra claramente aquela situação. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste o monte. Irmãos, Moisés, ele estava agora falando com o povo e relembrando o povo os acontecimentos. Agora, se pudéssemos ver o semblante de Moisés, nós observaríamos o seu desapontamento com a atitude do povo. Acho que ele pensava: como alguém poderia ser tão tolo e não subir a montanha para ter uma relação íntima com o Senhor? Talvez ouvindo todo esse relato poderia arguir: por que alguém recusaria ter um encontro com Deus vivo?
Isso pode ter passado na mente e no coração daquele grande líder que Deus levantou. Se isto foi assim mesmo, posso enxergar Moisés trazendo essa profunda preocupação ao Senhor na esperança de uma solução. Veja o que Deus respondeu para ele no versículo 28b de Deuteronômio 5. Deus comunica a Moisés dizendo: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo eles falaram bem. Em tudo eles falaram bem. Imagina Moisés, como ele se sentiu. O quê? Então o povo estava certo? Imagina que espanto de Moisés. No entanto, no verso seguinte temos a revelação de Deus, no versículo 29. Deus agora começa a fazer uma expressão aqui, onde ele mostra aquilo que estava no seu coração. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Irmãos, quem teme a Deus, quem quer ter uma vida com Deus, veja que o Senhor disse aqui neste verso: quem dera se eles me temessem, quem dera se eles quisessem ter comigo uma relação de intimidade, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos não tem medo de subir a montanha. Contudo, o que vemos a mais nesse texto, o que podemos ver mais nesse texto? Posso ver Deus expressando um coração pesaroso, até mesmo em termos humanos, experimentando um tipo de dor. Que lamento, que lamento. O povo queria ver a manifestação dos milagres, eles queriam ver Deus agir, mas não possuíam um coração disposto a uma profunda relação com o Pai. Estavam interessados nas suas bênçãos, mas não no doador das bênçãos. Por fim, o Senhor diz a Moisés nos versículos 30 e 31a: vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos. Tudo que vimos na mensagem de hoje pode ser aplicado a muitos em nossos dias. Deus deseja uma relação de proximidade, de intimidade com cada um dos seus filhos. Mas como estou terminando, gostaria de perguntar a você: como é a sua relação com Deus? Que tipo de cristão é você? Você deseja os milagres e benefícios? Ou quer esse Deus mesmo sem milagres ou manifestações sobrenaturais? Veja a promessa do Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Você contaria um segredo para alguém com quem você não tem intimidade? Confiaria nessa pessoa? Pois bem, a promessa de Deus para nós é de que Ele revelará os seus segredos e nos fará saber as coisas referentes à sua aliança ou seu conserto. Imagina o Deus de toda a terra, o Senhor do universo, aquele que detém o controle de todas as coisas, sejam elas no mundo visível ou invisível. Esse Deus promete revelar segredos para aqueles que buscam ter uma vida de intimidade com Ele e que não estão interessados simplesmente em seus milagres, mas no Deus que opera maravilhas. Essas pessoas estão despojadas de si mesmas. Haverá momentos em que precisarão da operação miraculosa de Deus, mas elas não subordinam a sua fé na realização de tais milagres. Se o Senhor quiser e tiver um propósito para realizar milagres,
elas farão festa e glorificarão o seu nome. Mas se Deus não quiser realizar, Ele continuará sendo Deus delas por toda a eternidade. Você está disposto? Você gostaria de subir a montanha? Gostaria de conhecer esse Deus na intimidade do seu coração? Eu quero interceder por aqueles que desejam caminhar por fé e não por aquilo que vem. Quero interceder por aqueles que desejam a Deus, mesmo que Ele não realize nenhum milagre em suas vidas. Quem aí do outro lado da tela, do seu telefone, do seu tablet, do seu computador, quem deseja ter uma relação verdadeira com esse Deus? Quem deseja essa relação que exprime intimidade? Irmãos, eu estou terminando aqui e gostaria de pedir que você baixe sua cabeça novamente, porque eu quero interceder por vocês. Amado e querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra desta tarde. Meu Deus, Senhor maravilhoso, nós queremos ter contigo, Senhor, uma relação de intimidade. Queremos mais e mais de Ti. Queremos ter sede de Ti cada dia, fome da Tua palavra. Queremos ter uma paixão por Jesus. Mas, Senhor, que vidas que estão me vendo nesta hora sejam tocadas pela Tua graça, sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito, e que muitos, ó Deus, possam hoje tomar uma atitude nos seus corações de desejar, Senhor, ter essa relação contigo de intimidade, de subir a montanha, de se limparem do mundo, de ter vida com Deus, Pai. Pai, toca o coração de cada um dos meus irmãos, que cada um possa aprender com esse tempo onde nós estamos confinados. Esse tempo, Senhor, que o Senhor vê, o Senhor pesa todas as coisas. O Senhor que livra o seu povo, o Senhor que guarda o seu povo. É o Senhor que detém o controle de tudo. Assim, Pai, que possamos aprender no meio desse caos que ainda está perdurando. Eu quero te pedir que o Senhor toque vidas nesta tarde e que as pessoas saiam do seu lugar comum. Que as pessoas, ó Deus, possam te buscar com ansiedade. Uma busca, Pai, verdadeira, fiel. Que seja assim, Pai. Eu quero abençoar todos esses que me veem e que me ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos e irmãos, mais um momento aqui passamos durante este momento do culto, mas que você possa sentir nesta semana, mesmo a partir de agora, esse toque poderoso do amor de Deus na pessoa do Espírito Santo. Que Ele te envolva cada dia com a sua graça e amor. Até a próxima transmissão online do nosso culto. Que Deus te abençoe. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que
que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.